Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, agradecendo a sua audiência, você que está nos acompanhando através da TV Pai Eterno. Agora 5h40, pelo horário de Brasília, você que está acompanhando essa programação especial da Romaria 2022. Pai Eterno, fazei novas todas as coisas. A gente tem imagens, por exemplo, do Santuário Basílica, diretor, para a gente mostrar o que está acontecendo lá agora. Olha lá, está acontecendo nesse momento o início da missa das 5h30 da tarde. É o padre Sidney Martins, prefeito de igreja, que preside esse momento celebrativo, então, com o santuário cheio de fiéis nessa segunda-feira, quarto dia de nossa Romaria. E o que esperar de um futuro incerto? Essa é apenas uma das preocupações de migrantes e refugiados no Brasil e no mundo que são obrigados a fazer uma espécie de uma romaria forçada na busca pela sobrevivência. São inúmeros os motivos que levam milhares de pessoas a deixarem suas casas, seus países, em busca de oportunidades em outros lugares ou até mesmo perseguição política, risco de morte, crise grave e generalizada e a violação dos direitos humanos e tantos outros motivos. Isso também representa uma romaria que acontece no mundo. Por isso, nesse momento, está conectado com a gente o professor Igor Fuser, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, para um papo sobre esse assunto. Professor Igor, seja bem-vindo ao Almanaque aqui na TV Pai Eterno. Obrigado, boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui conversando com vocês e agradeço o convite para essa entrevista. Professor Igor, nós que agradecemos e eu começo com a primeira pergunta sobre a pandemia. A pandemia deixou os migrantes e os refugiados, que sempre existiram na história do mundo, mas parece que agora estão mais em evidência por conta dos conflitos serem mais patentes, por assim dizer. Eles estão mais vulneráveis por conta da pandemia e dos conflitos patentes que temos no mundo? Sem dúvida, né? Tem ocorrido nos últimos anos um aumento muito significativo no número de refugiados no mundo, né? Quando a gente fala de refugiados, nós estamos falando de uma quantidade imensa de pessoas, né? São contabilizados oficialmente 100 milhões de pessoas que vivem fora de suas casas, que deixaram as suas casas contra a sua vontade, né, em virtude de guerras, de perseguições políticas, perseguições por motivos religiosos, por motivos étnicos, por motivos políticos ou por violações generalizadas de direitos humanos. São cerca de 100 milhões de pessoas. Desses 100 milhões, 52 a 53 milhões de pessoas vivem em outros lugares, dentro dos seus próprios países, e outros 47, aproximadamente, milhões de pessoas vivem não só fora dos seus lares, mas também fora dos seus países, muitas vezes em países distantes do seu país de origem. Esses são os refugiados. A grande parte desses refugiados vivem em condições precárias, em abrigos, em acampamentos, né, em prédios ali cedidos em caráter de emergência, sem a infraestrutura necessária. Então, esses refugiados, eles estão expostos a todo o tipo de ameaças, seja ameaças de saúde, você mencionou a pandemia, né? Nesses lugares é muito difícil aplicar as condições sanitárias, né, recomendáveis para evitar o contágio com o vírus da Covid-19. Então, essa pandemia ela já cobrou muitas vidas entre os refugiados e continua, né, ainda assolando esses lugares onde se concentram os refugiados, e também muitos outros tipos de ameaças, né, que atingem esses refugiados. Eles estão sujeitos a todo tipo de violência,
particularmente as mulheres, sofrem riscos de violência sexual, de estupros, violência contra crianças, enfim, roubos, né? E mesmo em alguns lugares do mundo, ataques motivados pelo racismo de pessoas das comunidades locais que não aceitam a presença de refugiados. Então, é uma vida muito dura dessas pessoas, né, que estão vivendo fora de suas casas, não porque tenham escolhido fazer isso, mas porque foram forçadas a essa situação. E o que é interessante, professor, que no Brasil, nós, quando falamos de romarias, dessas migrações temporárias que as pessoas fazem em direção a um lugar sagrado, fazer romaria é próprio de muitas religiões, tanto para os hinduístas, os muçulmanos, os cristãos. Mas quando a gente vê esse modelo de romaria, por assim dizer, que é triste, onde a pessoa é obrigada a sair de casa, da terra, do país e procurar uma solução num território incerto. Hoje em dia, nós temos isso acontecendo somente ali naquela região que se fala no noticiário, professor, por exemplo, ali na Ucrânia, com aquele conflito, ou o mundo ainda vive outras realidades de romarias forçadas, de tristes migrações que acontecem por conta de conflitos entre povos, entre estados? É muito interessante a sua pergunta, porque normalmente o que chama mais atenção são aqueles refugiados, né, que se deslocam, né, que empreendem essa romaria triste, essa romaria involuntária que você menciona, né, ganham muito destaque aqueles refugiados movidos pelos conflitos que estão dominando o noticiário, né? Então, por exemplo, hoje fala-se muito dos refugiados da Ucrânia, né? São cerca de 6 milhões de pessoas que já deixaram a Ucrânia, né, devido à guerra que assola aquele país, né, a partir da invasão da Ucrânia por tropas da Rússia. Né? Mas os refugiados, eles não estão localizados simplesmente nessas regiões, apenas nessas regiões que estão mais em evidência no noticiário. Existem refugiados em todos os continentes. Né? Então, nos últimos anos, tivemos grandes levas de refugiados na Síria, por exemplo, né? Pessoas que fugiram da Síria em função da guerra, né, que arrasou aquele país, né, no início da década passada, né, refugiados no Afeganistão, né, já na Ásia, e refugiados na América Latina, refugiados na América Central, né, de países como Nicarágua, especialmente o Haiti, né, tem sido um grande polo emissor de refugiados, e existem situações que são difíceis de definir, né, onde pessoas que estão deixando o seu país, de certa forma forçada também, mas já não por motivos políticos, e sim por motivos econômicos, portanto, são migrantes, mas que buscam também o status de refugiados para aumentar as suas possibilidades, suas chances de serem acolhidos em outros países, né? Que é o caso especialmente dos venezuelanos, Certo. né? A maior comunidade no Brasil, né, de pessoas que ingressaram e foram aceitas no Brasil como refugiados, são venezuelanos que não são exatamente refugiados, porque eles não sofrem perseguição política na Venezuela, mas que saíram do seu país, de certa forma forçados também, em função de uma grave crise econômica, né, que torna as condições de sobrevivência extremamente difíceis ou até impossíveis. Né? Certo. O Brasil é um país que recebe refugiados, existe uma lei no Brasil específica para isso, uma lei que já tem 25 anos, né? E atualmente nós temos no Brasil cerca de 60 mil pessoas abrigadas aqui entre nós, com o status de refugiados, refugiados da África, de vários países africanos, né? No Brasil tem muitos refugiados de Angola, que é um país que, né, os angolanos
tem uma preferência grande pelo Brasil em função do idioma. Angola é um país da África onde se fala a língua portuguesa, que foi uma colônia portuguesa também, até a década de 1970. Refugiados do Congo, né, e de outros países da África vêm ao Brasil, né? Então, é interessante que cada vez mais os brasileiros estão se acostumando com essa presença de refugiados, Perfeito. crianças refugiadas nas escolas, por exemplo, vizinhos que são refugiados, né? E tem pessoas que não gostam, que dizem assim: poxa, mas está faltando casa no Brasil, moradia para os próprios brasileiros, por que nós vamos abrigar esses estrangeiros? Mas aí é uma questão de solidariedade humana, né? É uma questão, né, de auxílio, né, numa situação emergencial, né? Para aquelas pessoas que são religiosas, que são cristãs, né? Essa é uma questão muito importante. A religião cristã, ela prega a solidariedade, mas mesmo aqueles que, por motivos humanitários, por motivos éticos, morais, né, também, né, Certo. essas pessoas também prestam ajuda aos refugiados. É necessário que nós, brasileiros, tenhamos compreensão e solidariedade com o sofrimento dessas pessoas, né, com a angústia dessas pessoas que foram ali expulsas praticamente dos seus lugares de origem. Professor Igor, eu quero agradecer a oportunidade da nossa conversa. Acredito que o fato em si nos convida a jogar uma luz em cima da situação e a pensar o que nós podemos fazer, se não para solucionar o problema, para que ele não seja agravado com a nossa Exatamente. indiferença e com a nossa falta de empatia. Forte abraço para o senhor. Espero em outra oportunidade a gente conversar mais dentro da área que o senhor atua, as relações internacionais. Desde já, um forte abraço. Um abraço também, abraço a todos vocês que estão nos assistindo. Foi um prazer conversar e estou aqui à disposição de vocês. Felicidades, abraços a todas e todos. Amém.